próxima pergunta, Dr. Ronald, ela tem relação com a questão varizes, que também é um outro tipo de doença, né, de problema que o senhor acaba tratando. E a pergunta da nossa ouvinte é a seguinte: ela diz que ela já realizou 2 cirurgias de varize, já fez diversos tratamentos de varize e que a varize sempre volta. Ela quer saber o que ela deve fazer. Ela tem que se conformar com isso porque ela acha que pode ter o fator hereditário e como a família dela tem histórico de varizes, ela acha que esse fato ela tem que aceitar e que é isso mesmo. Ou ela tem algo a ser feito. Varizes nas pernas, dores, cansaços, inchaços, tema que já foi e voltou algumas vezes aqui ao longo desse 1 ano de história do nosso programa, porque é importante, porque é muito frequente. Mais da metade das mulheres adultas tem algum tipo de queixa ou algum tipo de problema relacionado a esta doença circulatória que não é trombose. Isso é outra coisa que se confunde muito, Gabi. Aproveitando aqui, fazendo uma ligação de uma pergunta ou de uma resposta com a outra, trombose é uma doença, varizes no plural é um outro tipo de doença. Existe alguma correlação, alguns tipos de varizes podem também aumentar a chance de ter trombose, mas também não é tão comum isso. Mas enfim, esta pergunta é absolutamente importante e ela vai na alma da questão do que é preservação da nossa saúde. Muita gente acha que as doenças que nós temos, que as pessoas têm, doenças frequentes como varizes, como diabetes, como pressão alta, elas são determinadas predominantemente ou até exclusivamente por nossa genética. Aquela história, se meu pai ou minha mãe tinha varizes, a minha tia tinha, então eu também vou ter, e não importa o que eu faça em termos de tratamento, essas varizes sempre vão voltar. Esse raciocínio errado vale para várias doenças frequentes. Então a resposta é não. Essa pessoa que mandou a pergunta não tem que se conformar com o fato de que voltaram as varizes. Provavelmente, se ela fez um tratamento completo e adequado, e aí eu tenho que partir do princípio que ela tratou adequadamente, né? Existem também tratamentos que são parciais, que não vão até a raiz do problema, mas considerando, Gabi, que ela tenha tratado de maneira adequada, se está retornando, se voltou 1 ou 2 vezes, além da questão genética, que certamente pode estar aí contribuindo, mas existe alguma coisa no comportamento, na questão dos hábitos de vida dessa pessoa que pode estar faltando ser modificado. Porque, repito, ouvintes, repito, internautas, a nossa saúde, a preservação, a restauração, o restabelecimento dela, desse bem maior que nós temos, que é a saúde, depende muito mais dos nossos atos cotidianos do que pensamos. Então, eu acho, Gabi, que essa querida ouvinte que manda essa pergunta, ela precisa pensar junto com o profissional que a acompanha o que é que está acontecendo, que está fazendo com que essas varizes voltem com essa frequência, porque não é para ser assim de maneira nenhuma. E o doutor fala que atos cotidianos que são feitos repetidamente no dia a dia das pessoas podem gerar varize, é isso? Sim, que tipo sim. o que ela pode estar fazendo que você acredita que possa estar colaborando para que essas varizes voltem? Existe algum padrão de comportamento? Sim. Quando a gente fala de hábitos cotidianos, Gabi, são vários, mas a gente classifica ou a gente chama atenção de 3 hábitos poderosíssimos que todo mundo tem, todo mundo faz o que eu vou dizer aqui: dormir, comer e se movimentar.
todo mundo dorme em algum momento do dia, mais ou menos, melhor ou pior. Todo mundo se alimenta também. Mais ou menos. Mais ou menos, pior ou pior. Ou melhor. Pior ou melhor. E todo mundo realiza atividade física, que é se movimentar. Né? Sair da cama é uma atividade física. Tomar um banho é uma atividade física. Andar até o trabalho, arrumar a casa, tudo isso é atividade física. A questão é o sono, a alimentação e a atividade física. Elas estão sendo hábitos promotores de saúde ou estão sendo hábitos que, como estão sendo feitos ou não feitos, estão ajudando o nosso corpo a adoecer? Para não fugir do tema aqui das varizes, por exemplo, a manutenção de um peso adequado no nosso corpo é fundamental para não gerarmos uma sobrecarga nas veias da perna. E falamos isso aqui, tem uma regrinha muito prática e muito fácil de a gente entender. Basta medir aí, cada um de nós, aí, cada um que está ouvindo ou assistindo, a sua altura. E se você tem 1,65 m, o peso máximo que as suas veias das pernas suportam é 65 quilos. Nós não devemos ter mais do que, de modo geral, linhas gerais aqui falando, nós não devemos ter mais em peso do que nós temos da fração do nosso metro. Então, de novo, uma pessoa com 1,65 m não deve ter mais do que 65 quilos. E assim, os seus hábitos alimentares, de sono e de atividade física não estão te ajudando a controlar esse peso, esse hábito errado ou esses hábitos inadequados podem estar na causa da recorrência, do retorno da doença varizes. Isso vale para pressão alta, vale para açúcar alto no sangue, colesterol. Quantos pacientes e quantos amigos e ouvintes aqui ao longo desse ano, ouvindo ou prestando atenção a esses 3 hábitos, passaram a tomar menos remédios, alguns até, Gabi, pasmem, nos chegam depoimentos emocionantes nas redes sociais, pessoas que estavam tomando algum tipo de remédio e deixaram de tomar com a orientação médica porque mexeram em parte ou completamente em algum desses hábitos cotidianos. Então, anotem aí, pessoas, dormir, se alimentar e realizar atividade física na forma de exercícios programados, de preferência orientados, são sim atos poderosíssimos e que podem ser a resposta para preservar ou até restaurar de maneira mais sólida a nossa saúde. Excelente. O ponto que os hábitos realmente impactam, né? Então, essa paciente, certamente, esse retorno das varizes com essa frequência, muito mais do que a questão genética, é a forma com que ela está possivelmente sedentária, talvez com um pouco de peso a mais, e talvez o sono. Então, tudo isso tem um impacto direto. É isso mesmo? Sim. Óbvio que nós não sabemos como é a família dessa pessoa. Sim. De repente pode ter uma carga genética. Mas vale a pena ela genética. avaliar esses aspectos, ela parar para pensar sobre esses aspectos também. Né? Mas, de modo geral, Gabi, eu acho que se eu tivesse que resumir aqui a mensagem ou a principal ideia desse 1 ano de programa, desse 1 ano de jornada junto com todos os nossos amigos, é que a nossa saúde, ela está muito mais sob o nosso controle do que o que a gente vinha considerando até explodir esta pandemia. E tomara que essa situação lamentável, essa tragédia que estamos vivendo, de um número inimaginável de 400 mil mortos em nosso país por conta da Covid, tomara que tudo isso nos deixe uma lição especialmente produtiva em relação a como nos relacionamos com a nossa própria saúde e com a saúde da nossa família. Excelente.